A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da 10ª lição do 4º trimestre de 2021. Bem-vindos a mais uma aula sintetizada. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e não esqueçam de ativar o sininho para as notificações. Título da lição: Paulo e seu amor pela igreja. Texto áureo: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, a parte A. Verdade prática: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Leitura bíblica em classe. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 1 ao 10. Primeiro tópico: o amor de Paulo pela igreja. Número 1 do primeiro tópico: o amor como de um pai para um filho. Número 2 do primeiro tópico: o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. E número 3 do primeiro tópico: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Meus irmãos, Paulo passou a amar a igreja em Tessalônica com um amor profundo, pois para o apóstolo, meus irmãos, a igreja em Tessalônica tornou-se uma comunidade especial, mesmo sofrendo perseguições. E Paulo, meus irmãos, fez lembrar a igreja de todo o trabalho realizado com sofrimento. Aleluia, glória a Deus, no meio deles. O apóstolo Paulo, meus queridos, elogia os tessalonicenses pelo modo que eles receberam a palavra. Os cristãos em Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo. Era uma igreja formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Oh, glória a Deus! Meus queridos irmãos, o amor do apóstolo Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração. E da mesma maneira, hoje, somos encorajados a manifestar o amor pela igreja onde congregamos. Assim como Paulo, amemos a igreja de Cristo e amemos também a igreja local. Segundo tópico: o amor e a fé na igreja. Número 1 do segundo tópico: amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Número 2 do segundo tópico: a fé e o amor no ensino de Paulo. E número 3 do segundo tópico: a dimensão prática do amor na igreja. Meus queridos irmãos, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, o amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo. Glória a Deus, como virtudes complementares. No entendimento de Paulo, meus irmãos, o amor salvífico de Deus é manifestado em seu Filho Jesus Cristo. Quando alguém se converte e confessa que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo escreveu: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! E ainda, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses 1:3, Paulo escreveu: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Oh, glória a Deus! Meus queridos irmãos, no ministério do apóstolo Paulo, o amor tem um caráter prático. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Glória a Deus, aleluia. Terceiro tópico: as virtudes
na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Número 1 do terceiro tópico, as 3 virtudes teologais. Número 2 do terceiro tópico, a virtude da fé. Número 3 do terceiro tópico, a virtude do amor. E número 4 do terceiro tópico, a virtude da esperança. Meus irmãos, a igreja de Tessalônica, embora nova na fé, possuía 3 virtudes cardeais da vida cristã: fé, amor e esperança. E a fé verdadeira, meus irmãos, produz obras. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz que a fé sem obras é morta. Agora, o amor, meus irmãos, produz um serviço intenso. E nós, meus queridos irmãos, demonstramos amor ao próximo, não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. E em Tessalônica não existia, meus queridos irmãos, doutrina destituída de amor. Já a esperança, meus irmãos, produz uma paciência triunfadora. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Aleluia! O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo: a igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por esta razão e por esse motivo, devemos amá-la. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.